A paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varoa. Que bom ter você comigo aqui para mais um podcast do Fabinho. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa programação aqui no canal no YouTube também, na Nova TV, canal 14. Aliás, por falar em Nova TV, quero agradecer a você que me encontra nas ruas e parabeniza pelo programa, pelo conteúdo, você que testemunha daquilo do que Deus tem usado a nossa vida para falar ao teu coração, para trazer para você reflexão, para trazer para você entendimento, conhecimento, nunca é demais o conhecimento, né? Acerca da palavra de Deus, e é sempre muito bom podermos estar aqui para mais um dia, para mais uma semana, para mais um momento nosso aqui de degustar, de compartilhar, de falar acerca da vida prática, da vida cotidiana, lógico, misturando tudo isso a palavra de Deus, que é algo que eu sou assim apaixonado pela Bíblia, e muito me entristece quando eu vejo pessoas que fazem um mau uso da palavra, fazem um mau uso da Bíblia. Paulo chama esses de falsos ensinadores, e tem muitos por aí, mas não estou aqui para falar deles, eu estou aqui para falar, né, do amor de Deus, da misericórdia, do carinho, agradecer a Ele por este momento, por estar neste lugar, respirando esse ar lindo, maravilhoso, gostoso. E convidar você que está nos assistindo pelo YouTube, que se inscreva no nosso canal. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, você aperta ali e vai aparecer para você se inscrever, automaticamente aparece um sininho. Você aperta o sininho de notificações. Que sininho é esse? Esse sininho é para que todas as vezes que a gente subir um vídeo novo aqui no YouTube, o YouTube vai avisar a você que tem um vídeo novo e você não perde nenhum conteúdo aqui da nossa programação. E é importante também você deixar o like, apertar aquele joinha que tem, claro, lógico, você gostando do vídeo, para que o algoritmo, que é um robozinho que comanda as ações do YouTube, ele entende que quando você aperta o like, você gostou do vídeo. Então ele pega mais pessoas com as suas características e entrega esse conteúdo para que a pessoa também tenha a oportunidade de assistir e ser abençoado. A você que está pela Nova TV, meu muito obrigado, tá? Pela sua audiência e paciência comigo toda semana, todos os dias praticamente aí. Tem um telefone aqui embaixo com o meu WhatsApp, caso você queira falar comigo. E se você tem gostado das nossas programações, das ministrações que a gente tem feito, corre para o YouTube, se inscreve lá. Lá você pode compartilhar o nosso material. Para quem você quiser, tem uma parte que você clica lá em compartilhar, você pode copiar o link e enviar o link nos seus grupos de WhatsApp para as pessoas assistirem. Isso tem acontecido e muita gente tem sido abençoadíssima, glórias a Deus por isso. Eu me sinto muito feliz por estar atingindo um dos objetivos de estarmos aqui para ministrar da palavra do Senhor. Para não fugir disso, em falando da palavra do Senhor, no último vídeo, no último programa, nós viemos falando sobre a esperança, e ao falar sobre a esperança, eu recebi algumas ligações, recebi alguns contatos que me levou a trazer uma reflexão acerca de um assunto que tem sido recorrente na nossa cidade, sabe? Estamos aí na semana que infelizmente comemora-se mais um ano da maior tragédia natural da nossa cidade, né, de 2011, dia 11 de janeiro. Muita gente perdeu muita coisa, eu também fui um dos que perdeu muita coisa, principalmente o meu pai, né? Mas nesse último programa, nesse último vídeo, eu recebi alguns contatos, e entre eles de um amigo de adolescência, né? Criado com a gente na mesma rua São Roque, chorando muito, sabe? Triste. E na verdade nem foi ele quem me procurou a princípio, né? Ele respondeu a um aceno meu. Um amigo nosso em comum me mandou um post que ele fez no Facebook, que ele colocou assim: meu Deus, que vida é essa? Estou com vontade de tirar a própria vida.
E quando a pessoa me mostrou, eu tomei um susto. Falei, fulano falando isso? Caramba, fulano é crente, cara. Sabe? Ele conhece a Deus, ele conhece a palavra de Deus, ele experimentou da maravilha de Deus, o que está acontecendo? E eu fiz contato com ele quando foi à noite, ele me respondeu e a gente começou a conversar e ele falou comigo, Fabinho, ora por mim, meu amigo, porque eu estou num momento muito difícil, eu estou com depressão. Ele escreveu assim, nível 6. Eu não entendo muito essas questões de níveis, né? Entendo de depressão. Por que eu entendo de depressão? Porque eu já tive depressão. Gente, a depressão é um mal do século. É uma doença silenciosa. É uma dor que não é na carne. Vira e mexe, eu faço vídeos onde eu falo sobre depressão. Tem aqui no canal do YouTube, entre os outros podcasts que eu fiz no ano passado, o podcast de número 8, onde um pastor amigo meu convidado não pôde estar, eu aproveitei naquele período para testemunhar um pouco sobre a minha vida. E eu falei da depressão que eu tive, principalmente que explodiu, né, que chegou ao ápice máximo em 2011. E tem muitas pessoas que me assistem, principalmente aqui na Nova TV, e que está com depressão. E por incrível que pareça, a depressão não é algo que acontece só com o jovem. A depressão não é algo que acontece só com o adolescente, o pré-adolescente, a menino, não. A depressão é algo que acontece com qualquer ser humano, seja ele quem for e de que religião ele venha a ser. A depressão não escolhe cor, não escolhe status social, não escolhe vida financeira, a depressão não escolhe religião, a depressão não escolhe opção sexual, a depressão é depressão e ponto. E precisamos olhar para isso de uma maneira mais aberta. Nova Friburgo, não sei se você sabe, é a cidade no Brasil que mais tem pessoas depressivas e que vão a óbito por suicídio. No ano, se não me engano, acho que 2013 ou 2014, eu já estava em Macaé, eu já era pastor nessa época lá, e teve uma incidência lá um ano que a cidade que mais teve pastores se suicidando foi a cidade de Macaé, acho que foram 2 ou 3 pastores. A região dos Lagos teve acho que 5 ou 6 pastores que se suicidaram. Santa Catarina teve mais um monte de pastores se suicidando. E aí a gente começa a perguntar como que um pastor, conhecedor da palavra de Deus, ele tem coragem de tirar a própria vida. É a depressão. E a depressão não escolhe se você entende ou não entende da palavra. Eu, quando eu tive a minha depressão, irmãos, ela explodiu em 2011. Mas o diagnóstico começou a aparecer na minha vida desde 2007, principalmente em 2008 para frente, onde eu comecei a ter ali os sintomas, mas eu não tinha o conhecimento de eu ter os sintomas. Eu era de uma denominação onde eu, por trabalhar nessa área, a gente diagnosticava todos esses sentidos em outras pessoas. A gente percebia o comportamento de 1, de 2, de 3, de 4 acerca da depressão e percebia e falava, fulano, fulana está assim porque está com depressão. Mas quando é com a gente primeiro que não consegue perceber em nós os sintomas e outra, quando percebe em nós, o orgulho não permite a gente buscar ajuda. Quando me foi falado em 2009 que eu estava com um princípio de depressão, eu ignorei a informação e deixei o orgulho falar mais alto. E uma das coisas que potencializa a depressão é o orgulho. A depressão ela entra de uma forma que não permite que você fale para as pessoas que você não está bem. Porque a depressão vem muito naquela pessoa que ela é autossuficiente, ela se garante, ela é um bom empresário, ela tem boa finança, ela tem uma boa família, ela tem uma boa profissão, ela é uma pessoa famosa. Tivemos aí casos de artistas da música evangélica, como por exemplo aquele rapper lá de São Paulo, o Pregador Lu, que teve depressão, o Thales Roberto teve depressão, e muitos outros artistas da música gospel com depressão, sabe? Recaindo com drogas.
A depressão é uma coisa absurda. Eu já vou falar do que é o sentimento da depressão, mas deixa eu primeiro sintetizar para você que está me assistindo, porque talvez você está nessa situação e ainda não se deu conta. A depressão é algo macabro, é algo demoníaco, é algo que vem para arrasar as vidas das pessoas e tem sido sim o mal do século. Está assim de gente, meu irmão, minha irmã, com depressão. Está assim de gente sofrendo por causa da depressão. Os primeiros sintomas que acontecem, que você começa a desenvolver a depressão, é a insatisfação. A insatisfação das coisas. A insatisfação de tudo que está à sua frente. Quando você não se sente mais satisfeito com aquilo que está acontecendo à sua volta, você começa a ser uma pessoa impaciente. E uma pessoa insatisfeita, ela passa a ser impaciente. E a falta de paciência faz ela perder a esperança. Ela não tem paciência de ouvir alguém falar, de ouvir alguém expressar uma ideia. Ela não tem paciência, ela quer colocar a ideia dela sempre em primeiro lugar. E outra, até hoje eu luto com isso. Porque vira e mexe eu não permito muitas pessoas terminarem de falar alguma coisa. Quando eu percebo que isso é um feeling da depressão, que ela não vai embora, ela continua aqui agarrada nas nossas costas como se fosse uma mochila. E aí a gente precisa entender que são momentos em que ela está querendo voltar e a gente precisa colocar em prática o que a gente aprendeu para se desvencilhar da depressão quando esses sintomas vira e mexe voltam a aparecer. Na minha vida eu acredito que na sua não é assim. A impaciência leva você a ser uma pessoa rude. A impaciência leva você a ser uma pessoa muito crítica, mas não crítica porque algo merece uma crítica, crítica acima da média. Você começa a criticar tudo, você começa a reclamar de tudo, você reclama que a televisão está muito baixa, aí alguém aumenta a televisão, você reclama que o volume está muito alto, aí alguém coloca um louvor, você fala que esse louvor é chato, você quer ouvir corinho de fogo, aí alguém coloca um corinho de fogo, você fala que está implicando, porque o corinho de fogo é aquele corinho que implica com alguém, aí você pede para colocar uma adoração, aí você reclama da adoração porque fulano está chorando muito, é porque você fala, não sei como é que fulano aguenta chorar tanto em vez de resolver os problemas, ou seja, você implica com tudo. O macarrão está muito xoxo, o arroz está muito colado, não, o arroz agora está muito cru, não, essa carne está muito salgada, não, mas tem muito caldo quinó, tudo você começa a reclamar por conta da impaciência. E lógico, a nossa impaciência começa a nos tornar uma pessoa diferente e quem está à volta não sabe que é depressão, ela começa a rejeitar a gente. Ela começa a deixar a gente de lado, ela começa a deixar a gente mais isolada e naturalmente a gente percebe o afastamento das pessoas. O que a gente faz? A gente se afasta das pessoas também. Aí a gente começa a criar o nosso mundo. Começa a querer estar com pessoas que falam a nossa língua, que entendem o que estamos falando, e você olha em volta, não tem ninguém que entende o que você está sentindo e falando. Aí você começa a ficar sozinho, a criar o seu mundo interior. Aí é que está o problema, porque você se afasta de todo mundo, chega no período de festa, aniversário de alguém, festa de casamento, é seu aniversário de casamento com a esposa, você não quer sair para jantar porque é chato. Ah, tem um aniversário, o casamento de alguém, do filho de alguém que tem um churrasco para ir da família, você fala, caramba, tem que ir lá na casa de Beltrano, Beltrano é chato, aquela esposa dele, os filhos, fulano, você não quer sair de casa porque você quer ficar no seu mundo que você criou. Que mundo é esse que nós criamos quando estamos com sintomas da depressão? É o mundo da ilusão. É o mundo do devaneio. O que é devaneio? Devaneio é um filme, um roteiro de vida, uma novela que a gente cria na nossa mente. Então a gente começa a trazer para o pensamento tudo aquilo que a gente queria, passo a passo, que desse certo. Um trabalho sendo bem sucedido, a família agindo da maneira que a gente quer, tudo da maneira que a gente quer, tá? Esse é o devaneio. Tem uma história de devaneio que quando eu era menino, eu me imaginava jogando no Flamengo. Quem nunca teve esse pensamento? Não no Flamengo necessariamente, mas jogando futebol no Maracanã, ganhando uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, ou quem é envolvido com a música num grande show, gravando disco vendendo, viajando, o DVD na época, um pregador da palavra que se imagina pregando nos grandes eventos,
dormindo num bom hotel, andando de avião para cima e para baixo, indo para fora do país, realizando várias maravilhas em nome do Senhor. Isso é devaneio, são implicações que você traz à sua memória, à sua mente, à sua imaginação, e você quer tirar um tempo para ficar sozinho e ficar imaginando aquelas coisas maravilhosas acontecendo, que na verdade eram coisas que você queria que tivesse acontecendo na vida real, mas na vida real está tudo o contrário. Na vida real as pessoas estão te deixando de lado porque você continua sendo impaciente. Você continua sendo uma pessoa insatisfeita, então você precisa ir para o seu mundo de faz de conta. E nesse mundo de faz de conta é que está o grande problema. Porque o mundo é de faz de conta, ele não é verdadeiro. E quando a gente começa a imaginar as melhores coisas e vê que na realidade acontecem as piores coisas, não tem equilíbrio emocional. É onde a gente se perde, é onde a gente começa a ficar mal, é onde a gente começa a ficar desesperançoso, é onde a gente começa a ficar agoniado e a se isolar cada vez mais, a ficar distante das pessoas e das coisas cada vez mais. Uma outra história de devaneio que me vem à memória agora é de uma pessoa que ela estava com um problema no seu casamento e ela procurou um casal da igreja para se aconselhar do casamento, aquela coisa toda. Esse casal esteve na casa dela, visitou o esposo, conversaram e tal. Foram embora para casa, oraram. O esposo, a princípio, começou a entender um pouco da palavra, começou a frequentar o culto. E logo, não muito depois daquilo, o casal teve uma nova briga, que no processo é natural que as brigas não acabem de um dia para o outro, né? E nessa briga, a esposa disse assim: você é muito assim, assim, assado, e classificou alguns defeitos dele. Você tinha que ser igual o pastor fulano de tal, falando do pastor, o marido da irmã que foi lá fazer uma visita. Ele: como assim igual fulano? Ela respondeu: fulano é educado, sabe se comportar em público. Fulano é um grande homem de Deus. Fulano anda cheiroso. E encheu a bola do pastor. Moral da história: ele bateu na mulher, foi na igreja, fez escândalo, queria bater no pastor porque plantou uma história de que o pastor estava tendo caso com a mulher dele. A mulher, para poder se vingar dele, disse que estava tendo um caso ou que teve alguma coisa com o pastor e era só naquele momento da raiva e ela nunca teve nada com o pastor. O pastor teve que sair da igreja com a sua família, que a esposa, lógico, dele sabia que era mentira, mas ali desencadeou uma crise no casamento do pastor, que perdeu a igreja por conta daquele problema. E para onde ele foi, ele não se adaptou, começou a ter problema no casamento, e aí a esposa dele, lá na frente na discussão, começou a dizer a ele que ele estava diferente, porque ele de fato tinha tido um caso com aquela moça lá, daquele problema lá, e na verdade o que a mulher desabafou com o esposo foi um devaneio. Ela imaginou aquele pastor como se fosse o esposo dela. A qualidade que ela viu naquele homem de Deus, ela queria no esposo dela. E aí, na briga que ela não teve no mundo real, ela verbalizou para o marido aquilo que ela tinha em pensamento e imaginação, que era um devaneio, que acabou atrapalhando a vida daquele homem, daquele casal, que não tinha nada a ver com o problema e que só foram lá para ajudar aquela família. E o casamento desse casal de pastores, infelizmente, acabou. São conhecidos meus de uma cidade longínqua, que hoje cada um vive de uma maneira. Bem, o que eu estou dizendo é que quando você começa a entrar na depressão, o devaneio faz parte. E aí o Senhor que me assiste, e eu louvo a Deus por esse público aqui na Nova TV, me passaram uma ideia de que o meu público principal aqui nem é muito o jovem, nem o adolescente, é o público maduro, de 35, 40 anos para frente, principalmente o pessoal da minha idade, que eu estou com 50, a galera de 50, 60, 70 anos, é o povo que muito me assiste, tanto homem quanto mulher. E nós temos experiências amargas na vida, onde isso que eu estou falando aqui fez parte da sua vida e incrivelmente continua fazendo até hoje. Talvez você não esteja no ápice dessa depressão porque você aprendeu a conviver com a situação, aprendeu a conviver com o problema, aprendeu a conviver com a mazela. E é isso que a depressão faz. Quando ela não te leva a tirar a própria vida,
ela ensina a você de uma maneira muito estranha a conviver com aquela dor, porque a dor é na alma. A dor não é na carne. A dor não é num lance de você, eu tropecei, estou com meu joelho doendo. Eu estou com dor de cabeça, vou tomar um analgésico. Não, a dor é na alma. E a alma dói principalmente quando você se lembra daquilo que te fez mal. E aí, você, para não ficar tão mal, o que é que você faz? Você sai de casa, você vai à feira conversar com os amigos, você vai na casa de alguma amiga, de alguma madrinha, de algum afilhado, de alguma amiga visitar alguém, você cola num grupo na sua igreja, ou das irmãs ou dos irmãos, para fazer uma visita na casa dos pobres, para talvez ir ao hospital, para fazer um bem a alguém, para tentar se sentir aceito, se sentir bem, mas na verdade você ainda continua no estado de depressão. Quando? Quando você volta para casa. E aí você tem que pôr a cabeça no travesseiro, e para isso tem uma palavra no Salmo de número 4, versículo de número 4, que diz que se você tiver algum problema, não precisa ficar tão preocupado. Calma, mantenha calma, coloca a sua cabeça no travesseiro, pensa, cala, que as coisas vão se ajeitar. E quando o salmista fala isso, esse recado é diretamente para o depressivo em potencial. Porque quando as coisas começam a dar errado, ao invés de você se refugiar no devaneio, vá para a sua cama, deita a cabeça no travesseiro e pensa, analisa. Por que é que você está impaciente? Por que é que as pessoas estão dizendo que você está arrogante, que você está bruto? Por que é que as pessoas estão dizendo que você está uma pessoa que ninguém quer estar perto? Vale a pena você olhar para dentro de você e fazer uma meia-culpa, fazer uma autoanálise e saber quem você é e não deixar o orgulho dominar o seu ser. Não deixar o orgulho dominar quem você é. Vale a pena você chegar num lugar como esse aqui no monte, onde você praticamente nesse horário, eu estou aqui sozinho, tem uma pessoa que está lá pro lado de lá, mas não está ouvindo o que eu estou falando aqui, eu não estou ouvindo o que ela está falando lá, e aqui você pode esbravejar, você pode gritar, você pode falar com Deus, que ninguém vai te ouvir aqui, apenas o próprio Deus, e vale a pena você fazer isso no momento em que você refletir sobre a sua vida, chorar, gritar, berrar, clamar, se colocar à disposição para que Deus fale ao teu coração, e Deus fala, tá? Como nesse momento aqui agora, Ele está falando com você, através dessa programação. Basta que você olhe para dentro de você. E nós que já passamos de uma idade, é ruim demais dormir e acordar com aquela dorzinha que a gente sabe que vai doer todo dia. Porque a lembrança vem todo dia quando a gente passa naquele mesmo lugar, quando a gente sente o cheiro daquela comida, quando a gente vê aquela pessoa que é parente dele ou parente dela, quando a gente ouve aquela música, quando a gente percebe aquela propaganda na TV que fala mais ou menos do mesmo assunto. Quando a gente não quer nem mais assistir um filme, mas por um acaso estamos na casa de alguém está assistindo um filme e o filme fala de um detalhe daquilo que a gente passou. Quando a gente começa a trocar o canal da televisão, você não tem o que fazer, roda para um lado, roda para o outro, e você se depara com essa carinha pretinha aqui falando isso para você, e você está aí prestes a querer tirar a sua própria vida, como meu amigo ontem estava no alto ápice da sua depressão. Porque a depressão, ela chega assim de uma maneira bem sorrateira. Ela chega de uma maneira bem, parece que não. Ela faz você se sentir forte, porque a depressão, para ela poder chegar na minha e na sua vida, ela precisa que o caminho seja pavimentado. Repara que aqui no fundo, tá vendo ali? É um caminhozinho de ir embora daqui. É uma estradinha, um trilhozinho. Se você olhar para minha frente, o mato está fechado, então por aqui não tem como eu passar. É necessário eu procurar um trilho como esse, porque é um caminho pavimentado. Mas o caminho pavimentado é quando, além desse trilho, o caminho é mais largo, tem o calçamento, o asfaltamento, a calçada, as placas de sinalização, todo um caminho pavimentado. Quando esse caminho está todo arrumado, que não há empecilho, a depressão vem passar sobre ele.
E quem é que pavimenta esse caminho? As lutas, as brigas, as discussões, as traições, as inquietações, as insatisfações, a preguiça, o desdenho, a culpa, o medo, a insônia. Tudo isso vem preparando o caminho, vem pavimentando o caminho para a chegada do devaneio que leva à depressão. Observa que eu falei aqui de 10, 11 coisas. E uma delas, certamente, ela é flagrante e aguda na sua vida. Eu posso passar aqui os próximos vídeos falando sobre o medo, sobre a angústia, sobre discussões, sobre briga. Por exemplo, o que é que produz em você medo? Não, eu não tenho medo. Sim, lógico que você não tem medo. O que produz em você as discussões? Não, mas eu não discuto, é só as pessoas. Lógico que você não discute. É porque o caminho está sendo pavimentado para que você fique impaciente. O caminho está sendo preparado para que você se isole. O caminho está sendo preparado para que você se sinta forte diante de uma grande perda. Se sinta forte diante de uma situação que parece que não tem volta. Se sinta forte diante de algo sobrenatural que parece que você não vai dar conta. Na virada do ano, me lembrei dessa história. Tive com ele ontem, um amigo meu. De infância mesmo, esse amigo de infância. Que a gente se conheceu na segunda série. Primeira para segunda. Na primeira série, a gente tinha 7, 8 anos de idade. E a gente é amigo até hoje. E ele casou-se com uma outra amiga nossa, também de infância, e o filho deles faleceu agora dia 31 de dezembro de 2023. E um amigo em comum, eu estava na igreja, no culto da virada, e um amigo nosso em comum falou assim: olha, Fabinho, o filho de fulano de tal morreu, liga para ele aí, cara, dá uma palavra de conforto. E eu estava no meio do culto, e como eu já perdi gente na minha família, eu sei que são momentos que a gente não quer falar com ninguém, tem coisa para resolver. Igual ele falou comigo ontem: Fabinho, foi até bom você não me ligar, eu tinha que ver negócio de caixão, aquela coisa toda. Falei, vou esperar passar uns dias para falar com ele. Depois falei com eles, com a esposa. E ontem encontrei ele pessoalmente na rua. E ele começou a falar da perda do filho, porque quando a gente era criança, a gente estava na terceira série, 9 anos mais ou menos, ele perdeu o pai dele. E a mãe teve que cuidar dele e da irmã. E o pai dele, eles eram muito amigos. Eu me lembro que o pai dele levava a gente para jogar bola, buscava ele na escola, pagava picolé para nós, era muito legal assim. E ele perdeu o pai. Mas ele falou assim: Fabinho, enterrar um filho é uma coisa diferente. Eu nunca imaginei que passaria por isso. E eu falei para ele: cara, a gente, amigo desde criança, eu nunca imaginaria que a gente ia estar aqui se encontrando na rua para falar sobre esse assunto. E eu pude ver nos olhos dele a dor. Dor essa que eu não vejo nos teus olhos, mas sei que talvez você passou por ter perdido alguém. Por exemplo, na tragédia de 2011, talvez você perdeu a pessoa que você mais amava na vida. E nunca mais a sua vida foi a mesma, como aconteceu com a minha. Agora que as coisas estão começando a tomar um rumo, foram 8, 9 anos batendo cabeça. Tudo bem que eu fui consagrado ao ministério, virei pastor. Tá bom que eu peguei a faixa preta no jiu-jitsu, ganhei campeonatos, tive alunos, dei aula, fui bem sucedido em várias outras áreas, mas para poder fugir da realidade e não entrar numa vida de devaneio. Porque eu estava vivendo o devaneio, para não sentir a dor, e a dor estava ali, no devaneio. Porque quando eu saía do devaneio, eu entrava na realidade. E esse amigo começou a chorar ao falar comigo, lógico, a perda de um filho. E pessoas que perdem não só o filho, mas algo importante na vida, ela continua andando com as pessoas. Mas quando ela liga a televisão, ela vê que ela só não está naquela posição porque ela não teve oportunidade, ou foi negada a sua oportunidade, alguém roubou a sua oportunidade. Quando ela vê um casal se casando, ela lamenta o fim do seu casamento. Eu me lembro de um casal que o rapaz queria muito ter filho, e a varoa não, da igreja,
A gente foi da mesma igreja. O rapaz queria muito ser pai e a menina não. Mas ela, lógico, casada, não, vamos ter filho daqui 1 ano, 2, 4 anos de casamento, parecia que ela estava grávida e acabou que não estava. Mas todas as vezes, ele descobriu isso depois que o casamento acabou, que a esposa parecia estar grávida, ela se aconselhava com a mãe, daqui a pouco a menina não estava mais grávida. E ele começou a desenvolver algo de devaneio que também o levou à depressão, é que ele observava pessoas com um poder financeiro muito abaixo do dele, tendo 2, 3 filhos e cuidando bem dos filhos, pagando aluguel. E a esposa falava que eles não podiam ter filho por conta da condição financeira. Aí quando ele resolveu o problema financeiro, a esposa disse que não queria ter filho porque ela queria estudar. Aí ele conseguia os cursos para ela poder fazer na profissão que ela sempre quis ser, mas ela disse que não podia ir no curso porque ela trabalhava na confecção e tinha que fazer serão e ela não podia perder aquele emprego. Sempre dando desculpas para não ter um filho daquele rapaz. E sempre quando ele via alguém grávida, ele felicitava, mandava presente, mas quando ele ia dormir, ele entrava no estado de devaneio. Ele olhava para o lado, imaginava a esposa com a barriguinha, com o neném mexendo, ele imaginava a criança correndo em casa, ele imaginava ele levando a criança para jogar bola, ele imaginava ele mais idoso e a criança crescendo, a primeira namorada, o primeiro namorado, o casamento, o primeiro neto. Mas quando ele acordava de manhã era um devaneio, ele olhava para o lado e a esposa não queria ter filhos. O casamento entrou em crise e acabou o casamento. A depressão, para poder chegar na sua vida, pavimentou um caminho. A depressão, para estourar, para chegar ao ápice na sua vida, pavimentou o caminho. Pavimentou na minha vida. Em 2008, como eu falei, quando minha mãe morreu em 99, a depressão começou a criar o trilho, porque eu tive que ser forte para poder segurar a onda do meu irmão e do meu pai. Mas quando mataram o meu irmão, 9 anos depois, quase 10 anos depois da morte da minha mãe, ali o caminho estava pavimentado e a depressão começou a chegar. Eu comecei a entrar em estados de devaneio por conta da morte do meu irmão. Eu tinha que me fazer de forte porque eu ajudava pessoas, mas eu não era forte. Na verdade, eu nunca fui forte. Esses dias, conversando com a minha esposa, ela falou assim, cara, você é um cara tão forte. Eu falei, não, eu não sou forte. Na verdade, eu te agradeço por observar essa força em mim, porque ela não é minha, é Deus em mim. Eu sou um cara mais frouxo que tem, eu sempre tive medo de briga e sempre briguei na rua. Eu sempre tive medo de fazer as coisas e acabava fazendo por medo. Talvez para provar que eu era corajoso, mas sempre com muito medo de dar errado. Sempre muito comedido. Porque eu nunca fui forte. Eu sempre fui fraco, sempre fui magro. Eu passei a treinar jiu-jitsu para poder ficar bom de briga, além daquilo do brigão que eu era. Porque eu vi que todo mundo começou a treinar jiu-jitsu e ficar muito melhor do que eu na briga. Então, quando eu entendi que o jiu-jitsu não permitiu que eu mais brigasse, eu vi que o jiu-jitsu era a ferramenta que ia apoiar o meu lado frouxo de ser. Porque eu, sabendo o jiu-jitsu, eu aprendi a evitar uma briga. E antes, sem saber o jiu-jitsu, eu procurava a briga. Então, eu comecei a criar em mim autodefesa, mas sem entender que essa força era o próprio Deus em mim. E hoje eu sei que se por um acaso você acha que eu sou forte, você que conhece a minha história e sabe de tudo que eu passei e eu estou aqui para a glória de Deus, Ele é de fato a minha força. Ele sempre foi e sempre será tudo que tenho, tudo que sou, a minha força, e Ele pode ser a sua força. Basta que você receba Ele, aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele pede para que você abra a mão, para que você passe a fazer. E esse caminho foi pavimentado. Mas quando chegou em 2011, a coisa foi muito profunda, porque o caminho estava todo pavimentado. Eu já tinha saído do estado de devaneio, de imaginar as coisas, para um estado de olhar em volta e falar, nossa, a minha vida realmente não vale nada. A minha vida realmente não tem nenhum valor. A minha vida realmente não presta nem para dar um abraço em alguém. A minha vida é a pior coisa que Deus fez no mundo. Eu pensei isso de mim. E a minha vontade era de tirar a própria vida. E sabe por que eu não tirei a minha vida? Porque, graças a Deus, eu conheci a palavra de Deus e eu sei que não dá para tirar a própria vida e ter uma salvação. Foi o que segurou a minha onda. Mas aí eu comecei a assumir
aquilo que eu poderia fazer para acelerar o meu fim na terra. Eu parei de ir à igreja, eu me recaí com drogas, eu comecei a ter um alto consumo de drogas para ter uma overdose, alguma coisa do tipo. Eu passei a me envolver com pessoas no crime para que alguém pudesse me matar por alguma mancada. Mas como eu sempre fui medroso, eu não conseguia fazer as coisas erradas, que eu tinha medo. Mas Deus me fortalecia. E você pergunta, como é que você melhorou, se curou ou venceu a depressão? Este é assunto para o próximo vídeo. Quero deixar você na expectativa. Eu vou dar mais detalhes sobre depressão, que é um assunto muito sério. Por isso, se você até aqui está gostando desse conteúdo, que você está no YouTube, se inscreva no nosso canal, Podcast do Fabinho, deixa o like, compartilhe o vídeo. E para você que está na Nova TV, que quer rever essa mensagem ou compartilhar com alguém, corre para o YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar toda vez que a gente subir um vídeo. E se você quiser falar comigo, quer uma oração, alguma ajuda, uma visita para alguém que esteja nessa depressão, o telefone do podcast do Fabinho está aqui embaixo para você falar diretamente comigo. Tá certo assim? Que Deus abençoe demais a sua vida. Te espero no próximo vídeo. Em nome de Jesus.